Olá, eu converso hoje com Marcos Molica, gestor de fundos do Opportunity, que tem uma longa carreira aí no mercado financeiro. A gente bate um papo sobre carreira, sobre as estratégias que ele gera por lá e sobre as visões dele sobre Brasil e exterior. Marcos, primeiramente, obrigada pela sua presença aqui conosco. Para começar, eu queria que você dividisse com a gente um pouco da sua trajetória de vida e de carreira até aqui. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu falar um pouquinho rapidamente da minha carreira. Eu comecei no mercado em 97, numa das primeiras gestoras independentes do Brasil, chamava Linear Investimentos. Comecei a trabalhar como economista e depois mudei para gestor ao longo da minha permanência lá. E aí, isso foi de 97 a 2001. Em 2001, eu decidi, eu já tinha um mestrado em economia, eu decidi, as coisas estavam um pouco confusas no Brasil, estava mudando o governo, e eu decidi fazer meu doutorado. Então, eu fui fazer o doutorado em Chicago, em economia também. E fiquei lá um bom tempo, quase 5 anos em Chicago. Depois fui trabalhar em Nova York, também numa grande gestora de recursos, a BlackRock. Fui trabalhar na área de emerging markets lá. Não só grande, como a maior do mundo. Exatamente. Ficou, né, na época estava crescendo. E aí eu recebi um convite para voltar para o Brasil para trabalhar na tesouraria da BTG. Na época era o BS Pactual, estava fazendo a transição para Pactual. Lá foi uma grande escola, trabalhei muito perto de pessoas muito boas que entendem bastante de gerenciamento de risco, de tomada de risco, e trabalhei durante 7 anos lá, principalmente como trader gerindo um book internacional. Fazia renda fixa e moedas em tudo que não era Brasil. Depois de lá eu decidi empreender, fui para uma empresa menor chamada Rosenberg e criei um fundo chamado Rosenberg Macro. A gente começou esse fundo do zero, era um fundo que tinha 100 milhões, ele foi muito bem. Isso era 2014, o fundo foi muito bem. Fiquei uns 3 anos lá e foi quando eu recebi o convite de assumir as estratégias macro do Opportunity. Então era fantástica a oportunidade, uma das casas... Desde quando você está no Opportunity? Eu estou desde faz um ano. Faz um ano. Faz um ano, exatamente um ano. E foi uma oportunidade fantástica, uma casa muito tradicional e com fundos bastante, com um volume de recursos razoável. Então, eu decidi onde eu tô agora, nesse momento. Legal. E lá no Opportunity você trabalha com 2 pessoas que são consideradas lendas aí no mercado. O Dório Ferman, que é gestor, e o Daniel Dantas, né, que é super conhecido pela criação de grupos econômicos. Como que é trabalhar com os dois? Olha, é fantástico. Eu acho que sempre tive os dois como grande referência minha no mercado. Não os conhecia e sempre foi uma referência por tudo que fizeram. E construíram num país como o Brasil, eu acho fantástico, né? Com todas as dificuldades. O Daniel realmente eu não tenho contato, ele não está envolvido com a gestora de recursos, ele cuida mais do private equity da empresa. O Dório é meu superior direto, então é uma pessoa fantástica, estou aprendendo muito desse mundo de equity, que eu sou um gestor macro e nesse mundo de equity ele é um dos papas do Brasil nisso, então... do relacionamento diário com ele, estou aprendendo muito desse mundo e está complementando bastante a minha formação no mercado. Legal. A gente tem uma pergunta de um assinante aqui que é: quais foram as principais dificuldades que você teve no começo da sua carreira e como que você superou? Olha, a dificuldade são talvez as dificuldades comuns. Eu tive uma formação mais acadêmica, por um longo tempo trabalhei como economista e depois fui fazer doutorado. Então a dificuldade, e sempre gostei da gestão em si, então a dificuldade é você fazer essa transição de analista, de economista para gestor de recursos. Assim, embora tenha uma intersecção comum, são profissões muito diferentes. Na gestão você precisa ter um entendimento maior da dinâmica do mercado. E do analista você, basicamente você... gasta um tempo se aprofundando e são cenários de mais
longo prazo, demora para mudar a sua visão, e no mercado as coisas são um pouco mais dinâmicas. Então é como que você combina essas duas coisas. Eu acho que um pouco de experiência, um pouco de... Isso ajuda você insistir no que eu sempre tive como norte, que eu queria ser gestor. Então, sempre insistir nessa trajetória. Apesar de no começo isso implicou numa trajetória de remuneração abaixo do que eu teria como economista. Mas eu acho que era o que eu sempre gostei de fazer. E, principalmente... trabalhar com pessoas boas. Isso sempre é uma coisa importante, porque você aprende muito olhando como as pessoas fazem. Então, se você quer ser um bom trader, eu acho que você tem que estar do lado de pessoas que já fazem isso por muito tempo, são boas, e ser humilde de aprender com elas. Isso eu acho que foi a principal lição. Legal. Falando um pouco de mercado agora, queria saber qual que é a visão do Opportunity tanto para o Brasil quanto para o exterior, para esse ano e para o ano que vem. A gente tem um cenário local um pouco turbulento, externo também. Queria saber como que vocês estão vendo. A gente vem navegando esse cenário turbulento. A gente tem como um cenário referência para o Brasil um cenário muito otimista. A gente acha que vai avançar as reformas. A agenda econômica do governo é extremamente positiva, talvez a melhor agenda que eu já vi em toda a minha carreira. Muito coerente, uma agenda de reorganização do Estado, de reequilíbrio fiscal, de abertura da economia, aumento de competição, e muito coerente. Assim, é uma equipe que na nossa história foi... momentos raros aconteceram isso, talvez a mais coerente que eu tenha visto. Assim, foi uma concentração grande no Ministro da Fazenda e toda a equipe está alinhada com esse projeto. Então o cenário nosso é positivo. No curto prazo eu acho que tem uma dificuldade política que a gente está tentando navegar. Eu acho que é um governo que entrou com um mandato de... não seguir as práticas anteriores, então ele está tentando reconstruir esse modelo de negociação e, ao mesmo tempo, é um governo com que os políticos têm pouca experiência no executivo. Então isso está gerando bastante ruído e eu acho que isso é a principal dificuldade. A gente está vendo um avanço, mas esse avanço é lento e cheio de idas e vindas. E a gente tem que estar preparado para esses ruídos. Então, no cenário doméstico é isso, a gente continua otimista e mais atento nesses ruídos de curto prazo no cenário político. No internacional, o nosso principal... A gente está vendo uma economia global que está apresentando uma desaceleração, o nível de crescimento global está se reduzindo, principalmente... Em Estados Unidos, a gente vem de um crescimento forte ano passado e a gente está vendo essa desaceleração acontecer. A gente acredita numa desaceleração controlada dos Estados Unidos, que vai ser ajudada por um Federal Reserve que está, com o Banco Central americano, que está preparado para, eventualmente, se precisar, até dar algum estímulo monetário adicional, mas que agora no horizonte está parado por um longo período. Isso trouxe um grande alívio para os mercados e deve ajudar a consolidar um cenário mais benigno. Ainda estamos vendo a economia americana com um mercado de trabalho muito apertado, nenhum sinal de inflação, crescimento desacelerando para o nível normal. Em outras partes do mundo, a gente vê uma estagnação em Europa. A gente veio de uma desaceleração muito forte e agora parece que essa desaceleração está estabilizando, mas em níveis baixos. A gente acha que está estabilizando, não espera o grande crescimento de lá, mas também eu acho que essa trajetória de desaceleração ela tá chegando, ela está mostrando que está estabilizando. China é sempre uma dificuldade, assim, a gente é um ambiente econômico mais opaco, com muito intervencionismo. A gente viu as autoridades tentando dar um nível de estimular a economia para conter essa desaceleração e garantir um crescimento sustentável. Esses estímulos chineses, dessa vez, eles têm uma natureza diferente. Das outras vezes que as autoridades entraram, foram estímulos massivos de infraestrutura, de injeção de liquidez.
Dessa vez está sendo uma injeção de liquidez e estímulos bem mais cautelosos. Então a gente não espera um grande spillover para o resto do mundo. Eu acho que existe uma preocupação lá com um desequilíbrio no crescimento que geram preocupações futuras, geram problemas de alavancagem, problemas no sistema bancário. Então dessa vez eles estão sendo muito cautelosos. A gente acha que vai ter uma recuperação, mas bem diferente das outras vezes. Vai ser simplesmente de conter assim, um cenário de pessimismo. E dentro de tudo isso, tem o cenário, esse é o cenário base, e dentro de tudo isso tem uma grande incerteza que está sendo introduzida por esse trade war. Que deve se prolongar muito tempo ainda. Isso é uma coisa que se prolonga, porque parece que os Estados Unidos, no fundo, não é só uma disputa sobre comercial. Existe ali um conceito de práticas unfair da China, e principalmente no setor de tecnologia. Então, isso é uma coisa que provavelmente vai se estender aí por um longo período. Existem tentativas de acordo, a última foi fracassada e parece que agora nós estamos numa distância grande, existe uma grande ansiedade do mercado de como vai ser essa reunião do G20 que está marcada para o fim do mês de junho. Por enquanto não temos nenhum sinais que as negociações foram retomadas. Então isso é uma coisa que está perturbando os mercados, principalmente na Bolsa Americana, e obviamente tem repercussões para países emergentes. Né? A gente está vendo uma volatilidade acirrada nisso. Como tu diria que isso afetaria não só a questão da guerra comercial, mas o cenário externo como um todo? Como que afeta o Brasil no curto e no médio prazo? Eu acho que ela no fundo, ela aumenta a aversão a risco global e isso retrai os fluxos para países emergentes em geral. Então você, apesar dessa perspectiva positiva de Brasil que a gente está vendo aqui, nós estamos notando não envolvimento do estrangeiro nesse processo. Uma parte pela desconfiança, mas uma parte por essa incerteza que a gente está vendo no cenário global. Então os fluxos não só para o Brasil, mas para México, África do Sul, para todos os países estão bastante reduzidos nesse começo de ano. Marcos, falando um pouco do seu trabalho lá no Opportunity, você está por trás de 2 fundos lá, né? Queria entender um pouco o racional por trás de cada um deles. Tá. Os 2 fundos é basicamente a mesma estratégia. O nosso principal fundo é o Opportunity Total. É um fundo macro que tem assim, um objetivo de gerar CDI mais 5, 5,5%. E temos o Opportunity Macro, que é um fundo menor e tem a mesma estratégia e é 40% do risco do total. Então, são fundos que eu lidero a tomada de risco e são fundos com uma característica macro. Eles tomam posições em diversos mercados de acordo com o nosso cenário macro. Mas o interessante desses fundos no Opportunity é que eles têm uma complementaridade muito grande com os times de equity. Então, apesar de eu ter esse cenário macro que domina as posições, a gente tem uma interação, uma avenida de 2 mãos, eu diria, com o time de equity do Opportunity, que é muito robusto. Né? A gente tem mais de 20 analistas concentrados no mercado local, temos 5 analistas concentrados no mercado internacional, e a gente tem uma interação do time macro com esse time, a gente tenta tirar as ideias dele e aproveitar as melhores ideias desse time para o nosso tomada de posição em bolsa. E fora isso, fora as ideias em geral de tomar, a gente tem tenta se aprofundar no conhecimento que a gente pode tirar de informação para o cenário macro. Por exemplo, nessa desaceleração que teve no começo do ano, foi muito importante para a gente, para antecipar esse cenário, as conversas com esse time micro. A gente estava vendo já uma desaceleração em vários setores da economia, a economia não estava retomando, não era condizente com aquele otimismo que se formou no começo do ano. E a gente antecipou bem esse cenário por conta dessa interação com o time micro nosso. Então, o Opportunity Total acaba sendo um fundo que tem um diferencial muito importante, que ele tem essa conexão com um time micro bastante sólido.
E isso é parte da gestão de risco? Isso. Porque uma das perguntas é como é que você consegue gerar alfa e gerir o risco aí dos fundos? A gente acho que tem duas características o fundo. Primeiro, é um sólido estruturação de cenários. Nós temos um time de 5 economistas trabalhando full time e dividido em regiões, que a gente com especialistas regionais. E isso aproveita um pouco da minha experiência em tesouraria, que as posições são bem dinâmicas. A gente toma as posições com base no cenário, então tem uma estrutura por trás, mas a gente gerencia muito ativamente essas posições. Isso não quer dizer que é um fundo high frequency, não é isso. É um fundo que está apostando no cenário por trás, mas a gente tenta gerenciar da melhor maneira possível esse cenário. Isso que eu acho que diferencia a visão do economista da visão do gestor. O gestor tem que estar respondendo às informações que estão vindo do mercado. Então, por exemplo, esse começo de ano, a gente tinha posições bem grandes em Brasil e o fundo foi bem positivo no mês de janeiro. A gente gerou quase 4% de retorno no mês de janeiro. A partir daí, eu acho que o cenário positivo estava se refletindo já nos preços e a gente estava antevendo uma dificuldade política começando a aparecer de conduzir as reformas. Então a gente reduziu muitas posições, adotou uma postura mais defensiva e a gente evitou uma queda do fundo e entregar esse resultado que a gente tinha em janeiro. Então durante fevereiro, março e abril foram meses de bastante luta para tentar manter o resultado e foi isso que a gente conseguiu fazer. Assim, a gente não performou, não entregou esse resultado inicial. E agora, nesse mês de maio, a gente aproveitou essa grande pessimismo que teve no começo do mês e reposicionou o fundo para um cenário um pouco mais otimista, a preços muito mais atraentes, vamos dizer assim. Legal. Qual que é a maior posição de vocês hoje? Acho que os principais riscos hoje estão em bolsa. A gente tem uma parte grande do risco colocado em bolsa. Em bolsa, o que seria? Uma parte é numa carteira que a gente compra do nosso time de equity local. Isso eu diria que é 1/4 do risco de bolsa, né? Dentro de bolsa, 1/4 é isso. E 3/4 é uma aposta mais de beta, direcional, via futuros de índice Bovespa. Legal. Dentro de bolsa tem algum segmento que pese mais? Não. Acho que tá mais... nesse momento a gente acha que o beta é mais importante. E fora isso a gente tem uma posição de juros. A gente entrou o mês com uma posição de juros bem também agressiva. E essa posição a gente vem reduzindo nos últimos dias por conta até do movimento de mercado que meio que caminhou na direção do que a gente imaginava. Assim. Eu acho que existe um cenário... uma chance grande de novos cortes de juros e a curva ainda tinha muito prêmio, até precificando altas de juros. Então, a gente aproveitou dessa assimetria que a gente enxergou no mercado de juros. Marcos, voltando um pouco para a sua carreira, uma pergunta que fizeram, qual foi o melhor trade que você já fez e o pior? Eu acho que um trade bom que a gente fez foi até... Não precisa ser agora, sabe? No passado, uma coisa memorável. Eu acho que foi ali na virada do impeachment, né? Eu acho que a gente percebeu muito cedo que ia ser uma mudança grande e que ia ter uma reprecificação grande dos ativos brasileiros. E a gente, na época, num fundo menor... pegou aplicado em juros, a gente pegou um belo movimento de juros por conta dessa reprecificação do cenário. Acho que não teve graças a Deus, um grande trade ruim, assim. Eu acho que assim, a gente erra sempre. Eu acho que isso é normal, a gente está ali cometendo, faz parte. Acho que até agora, por sorte, talvez, a gente não teve nenhum grande erro que dá para se destacar. Em geral, os erros que acontecem são de se empolgar um pouco com as posições. Então, acho que isso que a gente tenta evitar. Você tinha falado da sua experiência lá na Universidade de Chicago, né? Sim. O que você aprendeu lá que te marcou, assim?
Ou professores que você conheceu? Não, lá é um ambiente fantástico acadêmico, talvez uma das melhores universidades do mundo. Eu tive aula com 6 prêmios Nobel ao longo do tempo que eu fiquei lá. Uns já eram, outros ganharam o prêmio Nobel depois que eu saí. Não, mas o que mais me marcou lá foi um ambiente que a gente tenta reproduzir nas nossas discussões diárias e na forma como eu organizo os debates dentro do fundo. É uma discussão acadêmica muito dura, assim, que não tem... o lado pessoal é deixado de fora, mas os debates são muito rigorosos. Assim, rigorosos em que sentido? Em sentido de expor as ideias, criticar as ideias, colocar as fraquezas das ideias e tentar ver onde estão as limitações das ideias apresentadas. E isso um debate franco, sem rodeios e muito concentrado nos resultados e nas ideias que estão sendo apresentadas. Então o pessoal é deixado de lado, mas não é tolerado nenhum... Assim, existe lá em Chicago uma abertura muito grande para se debater as ideias. Então não tem medo de magoar ninguém. Isso eu acho que é uma coisa que a gente traz para o nosso dia a dia, de não ter uma discussão no lado pessoal e sempre focar nas ideias e tentando achar as fragilidades, ao invés de ficar tentando achar o que é forte. Entendi. Entendeu? É um debate de adultos. De adultos. Vamos dizer assim. O que você não fez nessa carreira que você ainda gostaria de fazer? Não sei, talvez voltar para a academia, alguma coisa, dia ser professor? Não, eu acho que a academia já passou, já eu vi que não era muito a minha aptidão. Eu acho que foi muito bom como aprendizado, mas eu acho que o processo acadêmico é um processo muito, muito lento, né? Você vai escrever um paper, ele demora 1 ano para você escrever a mesma ideia, muito desgastante. Eu gosto mais desse dinamismo do mercado. Eu acho que é intelectualmente também muito desafiador, mas eu acho que é difícil. E eu acho que uma coisa que eu estou me colocando como desafio agora é também me aprofundar um pouco, aproveitando minha oportunidade agora no Opportunity, me aprofundando nessa análise de empresa. Assim, é uma coisa que eu nunca foquei, eu sempre tive um foco macro de como tomar as posições, como tomar o risco, e nunca olhei para esse lado micro das empresas. Então eu estou tentando aproveitar dessa oportunidade para tentar entrar nessa frequência. Assim. É um processo lento, é difícil, eles pensam muito diferente da gente. Tem alguma técnica de análise que você prefira? Não, eu estou tentando aprender com as pessoas. E é lento para mim, eu ainda sou muito, muito iniciante nisso. Para encerrar, queria saber, quem está começando a carreira e quer se tornar gestor, que conselho você daria? Eu acho que tem que estudar muito, acho que o estudo é importante. Acho que tem que ter, não só estudar o livro, mas tem que ter uma postura de estudar. De querer aprender. De querer aprender todo dia, de ler. Uma coisa que eu já tinha falado é tentar procurar trabalhar com pessoas muito boas, ter persistência, porque se você quer começar uma carreira de trader, eu sempre falo isso para as pessoas júniores que estão começando comigo, não é do dia para a noite que você vai virar um trader e tomar riscos enormes. É um processo muito lento, que vai demorar vários anos e não tem muitos shortcuts. Eu acho que o trader ele tem que ter não só o conhecimento dos livros, mas ele tem que ter um conhecimento da vida. Uma malícia. Não só isso, ele tem que ter um pouco de experiência, de ter vivido algumas situações. E as situações elas nunca se repetem, mas elas são parecidas às vezes. E dali você tira, da sua experiência, você tira alguma tomada de decisão. E fora isso, eu acho que tem que ter muita humildade. Assim, eu acho que é a coisa principal, porque o mercado, por mais experiente que você seja, por mais confiante que você esteja, sempre você está tomando um para trás. Assim. Então você tem que estar sempre reavaliando sua posição, uma humildade grande de sempre estar se reavaliando e procurando uma postura mais científica, de nunca tentar confirmar o que você está pensando, mas sempre tentar buscar as fragilidades do seu argumento. Eu acho que isso é a principal postura. Legal. Obrigada, Marcos. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada a você pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Sempre que tiver vídeo ou podcast novo, você vai ficar sabendo. E não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo. Obrigada, até mais!